calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Muito obrigado, irmão Roberto, pelo convite para tratar de um assunto como este. E nós gostaríamos de ir nessa direção aqui. Eu quero começar apresentando a minha família, já tenho feito isso aqui, mas foram apresentações nas aulas de perspectivas. Aqui estão eu e Denise, eu não me faço acompanhado dela. Hoje estamos recomeçando a atender a compromissos, pastor, e resolvemos que apenas eu iria até a situação melhorar um pouco mais, não é? Eu e Denise somos membros da MEVA, M-E-V-A, MEVA, Missão Evangélica da Amazônia, uma agência missionária cujo propósito é a exposição do nome de Jesus a povos indígenas. Nós temos ali à esquerda o Joãozinho, nosso filho, está um pouco maior do que eu agora, mas é Joãozinho, casado com a Esther, com o seu filhinho ali, outro Joãozinho. Eu vou apresentar a família dele toda. Lá no meio da foto você tem o André, que é casado com a Lara Luísa, à sua direita. Lara Luísa, nossa filha, Joãozinho e Lara Luísa trabalharam como missionários entre povos indígenas também, no norte do Brasil, no estado de Roraima, uma aldeia vizinha, a aldeia na qual ele teve parte da sua infância. Deus deixou que eu e Denise ficássemos em Roraima, trabalhando com povos indígenas durante 14 anos. Ali está o Joãozinho, o filho mais velho, e o Elias, pequenininho ali. E se você reparar, a mãe está com a mão na barriga. Isso é indicação que tem coisa no forno aí, não é? Então, bom, o avô quer mais é que venha netos, né? E a hora que a fralda enche, você devolve para a mãe, não é? Enfim, então esse é Joãozinho e Esther, trabalharam então na MEVA, trabalharam em Asas de Socorro, em Anápolis, Goiás. Os irmãos aqui conhecem a missão Asas de Socorro. Ele fez o seu curso teórico e prático de mecânica aeronáutica e o teórico de aviação. O Joãozinho hoje, ele é mecânico de aeronaves da Latam, trabalhando no aeroporto de Guarulhos, está completando as horas e tudo mais da prática de aviação, porque sim, ele quer retornar, ele quer voltar para o ministério, e essa área da aviação é a área que o apaixona e que ele entende do Senhor também. André e Lara Luísa são obreiros do Senhor, trabalhando com um povo islâmico no norte da África. Não vou mencionar aqui o nome do país por questões de segurança. Se você tiver mais curiosidade, pode vir perguntar, com todo prazer eu direi para você em particular, mas estão agora há quase 2 anos na África, trabalhando, expondo a palavra de Deus. Os pés deles foram calçados com uma boa preparação e estão hoje no campo missionário, e a gente se sente muito grato a Deus pela maneira como Ele tem conduzido a nós e a nossa família. Muito bem, calçai os pés, desmistificando o chamado missionário. Queria fazer 2 observações iniciais aqui para o início da nossa palavra. A primeira observação diz respeito aos subtítulos que eu e você temos nas nossas Bíblias. Isto não é palavra de Deus. Os subtítulos que nós encontramos nos blocos de textos da palavra do Senhor, louvamos a Deus pelos homens e mulheres que trabalharam com tradução bíblica, linguistas, filólogos, muito bom. Mas esses subtítulos não são inspirados por Deus. Eu coloquei aqui o chamado de Abraão, o chamado de Samuel, de Moisés, de Paulo. Invariavelmente, há outros, você vai encontrar o subtítulo, o chamado de fulano, o chamado de Beltrano. Isso traz uma implicação para mim e para você hoje, do seguinte: se Deus me quer no ministério, Ele precisa me chamar. E eu gostaria de desconstruir isso. Deus não precisa chamar você que é meu irmão em Jesus, ok? Você que é membro da família de Deus, é filho do Senhor. Deus não precisa nos chamar para o ministério. O que precisamos é proatividade. Eu e você. Nos apresentar, nos colocar. Mas naquele tempo, mas naquela época, sim, era a maneira como Deus vinha e se revelava e convocava alguém para o seu serviço, para a tarefa que ele tinha. Eles não tinham esse benefício que eu e você temos hoje. A revelação do Senhor, o benefício da história, da revelação maravilhosa do Senhor. Por essa razão estamos aqui. Segunda observação, diz respeito às teofanias
especialmente que nós encontramos no Antigo Testamento. As aparições do Senhor diante de homens, de mulheres, convocando-os para um trabalho. Irmãos, o Senhor não precisa fazer isso hoje com você ou comigo. Ele pode fazer, não vai contra a sua palavra, não vai contra o seu caráter, mas não é necessário. Mas nós lemos a respeito das teofanias de Deus se apresentando diante de homens e mulheres que Ele queria convocar, que Ele queria chamar, e nós achamos que para um envolvimento efetivo, muitas vezes pensamos que Deus precisa falar comigo, falar com você. Eu gostaria de partir dessas duas observações iniciais, que na verdade eu diria que são duas desconstruções. Nós precisamos de proatividade, que é o final da nossa palavra aqui. A palavra de Deus, ela faz referência a dois chamados. Sim, há chamados na palavra de Deus. E eu gostaria de mencionar esses dois chamados. O primeiro é para a salvação. Sim, Deus nos convoca, Deus nos chama. Aconteceu isso lá atrás, acontece isso hoje, vai acontecer amanhã, até a volta do Senhor Jesus. Ele chama para a salvação. Eu coloquei alguns textos aqui, gostaria de ler alguns deles. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra de Deus é muito clara, venham a mim. É um chamado de Jesus, chamando, atraindo pessoas para salvar, sim. Tem a passagem aqui de Atos capítulo 16, levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas na cadeia, houve aquele terremoto, lembra disso? E o carcereiro quase que se suicida, mas Paulo diz, não faça isso, e entabula com ele uma conversa, apresenta ao Senhor e vem essa passagem. O carcereiro pergunta, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam, creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Creia no Senhor Jesus, chamado para a salvação, desafio para a salvação, para a tomada de posição. João capítulo 7. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Venham a mim e eu realmente saciarei a sede de vocês. Aplacarei a fome de vocês. O chamado para a salvação. Mas na palavra de Deus há um outro tipo de chamado, o chamado para o discipulado. Haja vista nós aqui, não é? Se nós estamos aqui é porque temos atendido a este chamado, o chamado do Senhor para segui-lo, eu e você. O chamado para o discipulado, tem aqui alguns textos. Andando à beira-mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. A palavra de Deus, traduzida na língua portuguesa, muito clara para mim e para você. Nós entendemos ela. Um pouco além disso, nós compreendemos a mensagem dela. Aí está a palavra do Senhor Jesus, muito clara. Sigam-me. Outro texto da palavra do Senhor, Lucas 5. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Não tem área cinza aqui, é muito claro, tudo muito claro.
Marcos capítulo 8, Jesus, chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Ele chamou, e aqui ele está falando não com um homem ou dois, ou um pequeno grupo, para atender ao desafio de acompanhar o mestre como um dos 12. Aqui, o desafio é o desafio para a salvação e o desafio para o discipulado mesmo, de muitos. Irmãos, nesse segundo chamado, o chamado para o discipulado, a gente encontra aqui o que está implícito a respeito de serviço, de dedicação ao Senhor. E já que estamos numa conferência missionária, eu tomei a liberdade de colocar, isso tem implicação em relação à obra missionária. Claro, sem dúvida alguma. Eu gostaria de começar, depois dessas palavras introdutórias, procurar colocar com os queridos aqui o que o chamado de Deus para a obra dele não é. O que o chamado de Deus não é. Bom, não é um sinal extraordinário. Pelo menos, não necessariamente. Ele pode fazer uma coisa grandiosa para desafiar você para a sua obra? Claro que pode. Não é contra a palavra dele, eu estou repetindo aqui, não é contra o caráter dele, mas não é necessário. Um sonho, uma visão, uma revelação, um sinal do céu. Pode até acontecer, mas isso é desnecessário por causa disso aqui. Por causa desse encontro nosso aqui, que se repete dia após dia, semana após semana. Nós tivemos aqui, tanto o pastor Waldenberg quanto a irmã que estava aqui à frente agora, fazendo referência às suas devocionais. É Deus falando comigo e com você, não é? Não é necessário que o céu se rasgue para que aí a gente tenha certeza de que é o Senhor falando. Não. 2. Atender a um desafio, a um apelo público, numa pregação, numa conferência missionária, um culto especial. Isso é ser chamado. Fungar, levantar a mão, chorar, porque Deus falou comigo. Ok. Irmãos, o chamado de Deus na sua vida, ele pode acontecer da forma mais ordinária, mais comum, em casa, no trânsito, vivendo o dia a dia, você ter aquela percepção de Isaías, ainda que Isaías tenha tido uma visão, né? Senhor, põe meu nome aí, conta comigo, eis-me aqui. O chamado pode vir de uma forma bem ordinária, bem comum. Número 3, o chamado é para a vida toda. Sim, nós conhecemos pessoas que se jubilaram ou foram jubilados no trabalho do Senhor como pastores, como missionários, mas nós conhecemos também pessoas que tiveram uma mudança de foco ministerial. Absolutamente, uma vez pastor, sempre pastor. Isso não é geral para todos. Uma vez missionário, sempre missionário. Não necessariamente. Pode haver mudanças na caminhada do serviço cristão. E é provável que você conheça algumas pessoas que tiveram mudanças de foco ministerial. Não, o seu chamado é esse, você tem que ficar nele até o final da sua vida. Não necessariamente. O chamado é para o ministério. O foco de atenção, ele pode mudar, ele pode variar. É um mapa, né? É um lugar. O chamado tem que vir com a concepção, especialmente o chamado missionário, com a percepção de um lugar, um ponto no globo. Então é um mapa. Eu acho que você já brincou daquela caça ao tesouro. O chamado de Deus não é isso, absolutamente. O que vem primeiro é a disposição, é o desejo, é a vontade do envolvimento no serviço do Senhor. O lugar pode vir depois. Sim, realmente o ministério ele vai sempre acontecer
num lugar físico, num lugar geográfico, não é? O ministério não é algo volátil, etéreo, metafísico, não. Ele acontece num endereço, num lugar. E Deus vai definir isso. Mas não necessariamente no início do entendimento já há este lugar. Então eu coloquei aqui que o entendimento do lugar de atuação, ele pode vir mais tarde. E tem acontecido muitas vezes, sim, de vir mais tarde, mais à frente. Número 5, isso aqui é brincadeira, né? Ainda precisamos dizer que é necessário, obrigado querido, obrigado. Ainda é necessário dizer que precisamos treinar. Qual é mesmo a chamada desta conferência missionária? É necessário habilitação, preparo, é necessário entendimento. Não, ao subir ao púlpito, Deus há de me revelar. Isso é irresponsabilidade, porque nós temos acesso, não é? Não é necessário treinamento para você ir para o campo missionário, como é? Treinamento de 3, 4 meses, como é? Para missões, qualquer obreiro serve? Absolutamente, né? Absolutamente. Para missões, para a obra do Senhor, para o ministério, seja ele qual for, o melhor, o rapaz, a moça, o potencial maior da igreja, os recursos, os melhores recursos, porque é serviço de Deus. Se em outras áreas da nossa vida é necessário preparo, treinamento, por que não seria para o trabalho missionário? Eu e você vamos no odontologista que fez um cursinho rápido. A gente vai a um consultório onde o camarada fez alguma coisa bem rápida ou à distância, absolutamente. Por que para missões seria diferente? João, é porque o poder vem de Deus e eu não abro mão disso. É em nome de Jesus que fazemos o trabalho. O poder vem do Senhor, mas eu tenho uma responsabilidade. Todos nós temos essa responsabilidade, não é? Para missões, o melhor. Para missões, o seu filho. A sua filha. Não o filho do outro. Número 6. Tem que ser para fora. Só é missionário aquele que sobe a escadinha do avião e desce depois. Ou do navio, ou do camelo, não sei. Não. O trabalho é transcultural, não necessariamente transnacional. Não é? Eu coloquei aqui, não é o lugar que define missões. Não é a distância quilométrica para onde o obreiro foi que diz que ele é missionário. É a distância cultural. Pode ser trabalho missionário do outro lado da rua, desde que haja transculturalidade aí. Desde que haja o ultrapassar cavaletes desse cunho cultural. Há trabalho missionário aqui em São José dos Campos, claro que há. Há trabalho missionário ali, transcultural ali, tanto quanto há trabalho missionário além. É fato que as oportunidades além são muito maiores no sentido de que há maior carência lá. As necessidades são muito mais prementes lá. Aqui temos nós, né? Trabalho, escola, faculdade, nós estamos divulgando o nome do Senhor. Mas há lugares na face da terra onde o antro de escuridão é enorme e luz nenhuma brilha lá. O importante é a disposição em dizer: onde quer que for, irei. Lembrei agora de um hino. Tem nos Salmos e Hinos, né? Lindo aquele hino, né? Onde quer que for, irei. Talvez seja atravessar a rua ou ir para a cidade ao lado. Amém. Talvez seja ir para o outro lado do oceano. Amém. Amém. Irmãos, que tristeza termos que falar disso, não é? Se envolver na obra do Senhor, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, é uma fonte de sustento para você e para mim. Absolutamente, absolutamente. Vamos eliminar isso. Sim, há uns escândalos bem horríveis por aí, mas absolutamente eu e você
devemos pensar algo nessa direção. Não é a motivação para o serviço, o cifrão. Ainda sim, Deus sustenta os seus. Deus sustenta os seus. Ontem mesmo, eu estava no WhatsApp, conversando com um colega de ministério, estávamos exatamente falando sobre isso. E foi citado aqui, foi a irmã que citou, Elias, depois daquela coisa espetacular que aconteceu no Monte Carmelo, Jezabel falou, eu vou pegar esse camarada. E ele saiu correndo, e lá pelas tantas, depois daquela estiagem, ou naquela estiagem terrível, Deus o colocou na beira de um riozinho, de um riacho, de um igarapé, se fosse no norte do Brasil, diríamos assim, Ribeiro de Querite, se eu não me engano o nome, e ele era alimentado por corvos, Elias, e bebia água do ribeiro, mas a estiagem era tão terrível, que o ribeiro secou, e Deus o mandou para a casa de uma viúva, que estava catando madeira na rua, para assar um bolo, para comer com o seu filho, e ela disse isso para Elias, e morreremos, você pede comida para mim? Sim, faça o bolo para mim. E Elias vai para a casa daquela mulher, e que coisa linda, não é? Porque aquelas botijas, aquelas vasilhas, aqueles Tupperware que a irmã tem, Tupperware, de farinha e de azeite, não se esgotavam, não é? Deus sustenta os seus. Louvado seja o nome do Senhor. E não são apenas os seus missionários, os seus pastores, os seus obreiros, os seus filhos. Ele nos sustenta a todos, não é? O amor ao dinheiro, alerta do apóstolo Paulo para o seu filho na fé Timóteo, que iria e pastoreou uma grande igreja na cidade de Éfeso. Timóteo, fica ligado, cara. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entrar no ministério pensando no cifrão é o começo do fim. Colocamos aqui o que o chamado missionário não é. Um sinal extraordinário, não é atender a um desafio público, não é necessariamente para toda a vida, não é primeiramente para um lugar, não dispensa o devido preparo e treinamento, não tem que ser para fora do país, não é uma forma de sustento. O chamado de Deus não é isso. O que ele seria? O que o chamado missionário é? Podemos colocar uma exclamação, 2, 3. O que o chamado missionário é? Antes, 2 aspectos aqui muito relevantes da palavra do Senhor. O irmão e a irmã não estão manuseando aí o seu livro ou o seu smartphone, mas estamos lendo a palavra de Deus o tempo todo aqui, não é? 2 aspectos muito importantes para mim e para você. O primeiro é subjetivo. Acontece aqui comigo, acontece aí com você. Eu coloquei ali que o primeiro aspecto, ele é um tanto quanto teórico, íntimo, ímpar, é meu. Acontece comigo. E ali estão 2 passagens que dizem respeito a isso. Tem embasamento bíblico muito claro para isso. O primeiro texto é do apóstolo Paulo. E aqui está de forma reduzida o texto, ok? Quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Eu quero destacar o ai de mim, se não pregar o evangelho. Era o entendimento que o apóstolo Paulo tinha. Minha vida não tem outro objetivo, minha vida não tem uma outra função, minha vida não tem propósito. Eu preciso pregar o evangelho. Ai de mim! Algo particular e íntimo dele. Não cabe a mim, é de foro íntimo, julgar o que eu e você dizemos em relação ao serviço do Senhor. Colocamos um outro texto aqui, é o próprio Senhor Jesus. Ele ia passando por todas as cidades e povoados,
ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. O destaque está aqui. Jesus teve compaixão delas. Quando a gente abre o texto original, a gente descobre que a palavra compaixão, a palavra de Deus traduzida para a nossa língua, compaixão, são as entranhas de Jesus em revolta. É aquele aproximado, ok? É aquilo que a gente diz: nossa, me deu um nó na garganta, me deu um frio na barriga, olha as minhas mãos como estão suando. É algo que está acontecendo com você, não necessariamente com o outro. Jesus teve compaixão. As entranhas do Senhor se revoltaram, como perfeito homem que era, ao ver aquela situação terrível das pessoas famintas, sedentas, largadas. Como foi a analogia que ele fez, não é? Como ovelhas que não têm pastor, cheias de feridas, de doenças, perdidas por aí. Agora, é verdade que há esse aspecto subjetivo, mas calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nessa chamada há uma implicação objetiva. Há uma implicação que fala a respeito de uma capacitação, que fala a respeito de uma aptidão, mesmo que eu não tenha capacitação, mesmo que eu não seja apto, eu posso buscar treinamento, estudo, etc., para adquirir isso. Não foi o que nós fizemos na nossa vida de estudos, na nossa vida profissional? Não é isso que fazemos, na verdade, né? Fizemos não, é isso que fazemos. Porque chegamos num determinado ponto e precisamos nos manter atualizados, ou seja, crescer mais e conhecer mais e cada vez mais. Esse é um lado objetivo do chamado de Deus, do calçar os pés. Esse aspecto é prático e, mais do que prático, é público. Em outras palavras, eu estou dizendo, há como mensurarmos aquilo que o rapaz, aquilo que a moça, aquilo que a pessoa está dizendo. Ah, eu sou chamado para a obra do Senhor. Nós podemos colocar uma régua nisso. E nós podemos avaliar isso. Porque não basta falar, verbalizar. É necessário uma prática. Olha aqui. Embora eu seja livre de todos, o apóstolo Paulo, não é? Fiz-me escravo de todos. Tornei-me judeu para os judeus, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. As reticências são a parte que eu tirei do texto, ok? Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Para com os fracos, tornei-me fraco. Tornei-me tudo para com todos. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. As reticências são as explicações que Paulo dá a respeito de cada verbo que aparece ali. Você reparou como tem um bocado de verbo ali? Eu fiz o destaque aqui. Fiz-me, tornei-me, tornei-me, tornei-me de novo, mais uma vez, de novo, faço. Irmãos, não basta o apóstolo Paulo dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho. Vejam, ele se esforçou, ele fez por onde operacionalizar esse ai de mim. Ele faz, ele procura, ele busca, ele se torna, tudo com a graça de Deus, não há dúvida nesse sentido. Claro. Mas há um aspecto muito prático. Efésios 6, de 13 a 18, vistam, é o texto dos queridos dessa conferência missionária, não é? Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão
a minha versão do Evangelho da Paz. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Estejam atentos e perseverem na oração. De novo, eu vou destacar os verbos que há no texto. E os verbos falam muito mais do que o teórico, do que o subjetivo. Os verbos dizem respeito à prática da teoria. Vistam, resistam, permaneçam, mantenham-se firmes, cingindo-se, vestindo, tendo os pés calçando, então, não é? Calçando, usando, de novo, orando, estando atento. Essas são as demandas de um obreiro do Senhor, de um missionário, de um pastor, de um líder. Estas são as demandas de um homem e uma mulher do Senhor, que desejam servir ao Senhor. Não basta dizer, eu amo a igreja, como é bom estar no ministério missionário, fazendo... Isso são palavras ao vento, se não houver prática, não é? Perseverança, deixei de colocar. O que o chamado missionário é? Caminhando para o final do nosso tempo aqui. Se nós colocamos uma série de questões, 7, não foi? Do que o chamado não é, então vamos construir agora. O que o chamado é? Relacionar-se positivamente. Chamado tem a ver com pessoas que sabem conviver com o outro, especialmente o outro diferente de si. Interage de forma construtiva. Eu costumo dizer para os meus alunos, missões tem uma palavra sinônima: relacionamentos. Não existe trabalho missionário sem relacionamentos. Comunicação do nome de Jesus sem relacionamentos? Como assim? É alguém simpático e que sabe conviver com as diferenças, sabe se posicionar diante do errado sem repelir a pessoa que pensa diferente. Isso é a arte da convivência, não é? Número 2, uma pessoa que tem a metodologia flexível. Ela se esforça para mudar aquilo que não está indo muito bem. Especialmente, se não está dando certo, ela coloca de cabeça para baixo. Ela reinventa. Tem que ter uma ideia nova, uma criatividade nova. E louvado seja o nome do Senhor, porque nós não trabalhamos sozinhos. Nossos ombros devem roçar os ombros de Jesus. Os ombros dele roçam nos nossos ombros. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O trabalho não é nosso, não é seu, não é meu. É aquela pessoa que tem jogo de cintura. Ela tem flexibilidade. Ela tem senso de adaptabilidade. Ela é versátil. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Eu não sei fazer isso, João. Vamos treinar. Vamos ser colocados em ambientes tais que permitam o treinamento teórico e prático. Habilidade linguística e social. O trabalho missionário tem muito a ver com o domínio de uma segunda língua, um segundo ou terceiro, idiomas. Mas tem a ver também com maneirismos, mesmo na própria língua portuguesa, no caso nosso, não é? Dependendo da pessoa com a qual você vai entabular uma conversa, você precisa mudar um tanto quanto o seu vocabulário, sem entrar em questões imorais, em questões ilegais, em questões não éticas, sem entrar nessas áreas, mas podemos ter um jogo de cintura linguístico. Claro, precisamos. Conhecimento de outra língua é ferramenta interessante, dependendo do ministério. Eu falei para os irmãos do André e Lara Luísa, eles aprenderam o inglês e agora estão
suando a camisa com um árabe. E louvado seja o nome do Senhor. Porque já na rua, no mercado, e já conversam tranquilamente, já tem que desenvolver mais ainda. Os 2 primeiros anos de ministério é foco, domínio da língua. E louvamos a Deus porque o Senhor os tem abençoado e eles têm, mesmo nessa pandemia, contrataram um professor que vinha na casa, no apartamentinho deles, 2, 3 vezes por semana e passava a manhã com eles, porque tem que dominar a língua. Não há ministério sem falar a língua do coração do povo-alvo, não é? Desenvoltura em comunicação, mesmo na própria língua. Haver uma certa desenvoltura, maneirismos linguísticos, como eu disse, não é? Boa comunicação, claro. E ó, irmãos, eu estou aqui diante dos queridos, estou aqui ao lado do pastor Waldenberg, eu estou torcendo, eu estou orando para que eu esteja me comunicando com você. Porque se isso não acontecer, inclusive com os irmãos de casa, que é um desafio ainda maior. O primeiro semestre, o seminário Palavra da Vida, nós encerramos as atividades no dia 20 de março, por causa desse estado de coisas. Eu lecionei, no primeiro semestre desse ano, 6 disciplinas online, 2 para o seminário, na Palavra da Vida, e as outras disciplinas para outros seminários, igrejas e institutos. Que desafio a comunicação. E olha, a comunicação não é isso que eu estou fazendo aqui. Isso não é comunicação. Comunicação é o que você está entendendo. Porque entre a minha comunicação e a sua recepção tem uma série de interferências, de ruídos. Senhor, me ajude para que eu esteja comunicando com você, para que eu esteja comunicando com os queridos aqui. Que desafio, não é? Número 4, imagina um missionário preconceituoso. Ele tem preconceito racial, ou linguístico, ou de gênero, ou econômico, ou social. Como assim? Um obreiro de Deus que tem barreiras? Ai, não consigo. Como assim? Barreiras desse tipo precisam ser desfeitas, não é? Removidas. Removidas. No campo missionário, não cabe o preconceituoso. De maneira nenhuma. Irmãos, não ser preconceituoso não é comungar com o erro. É não ser preconceituoso. Ponto. Boa atitude para com o outro, especialmente o outro diferente de mim. Isso é muito importante para o trabalho missionário, não é? Número 5, disposição. Me perdoem, não é propaganda não, tá? Mas parece que é de comum acordo que ela realmente vai um pouco além, né? Talvez fosse a Eliar ou a Moura do automóvel, não é? A bateria, não é? Disposição. Imagina um missionário, não sei, eu hoje acordei desanimado, a minha unha está doendo. Como é que é? Um missionário que não tem disposição. A obra precisa ser feita. Eu botei muito bonitinho ali, vamos lá. Vamos lá. É nós, com todo o erro de português que há aí. Não é? A obra precisa ser feita. Não cabe corpo mole. Não cabe desânimo. Sim, de vez em quando nós estamos abatidos, alguma circunstância, alguma situação, e que Deus seja gracioso para comigo e com você. Porque a obra está diante de nós. Ela precisa ser feita. Disposição é a exigência básica, elementar, para mim e para você, diante dos desafios, que não são poucos, que não são pequenos. São desafios que eu preciso, você precisa, nós precisamos abraçar, não é? Estes são aspectos objetivos que nós conseguimos mensurar, medir se a pessoa pode ou não estar no campo missionário. E mesmo que ela não possa ainda, vamos treiná-la, vamos capacitá-la. Número 6, disponibilidade. Aliás, irmãs siamesas, não é? Disposição, disponibilidade.
Sabe aquela pessoa que você desafia, você convida e ela nunca pode? Tem umas pessoas assim, né? Ela nunca pode. Ela não tem desculpas ou razões para não fazer, para não ir. Mas tem algumas pessoas, eu não sei se vem uma foto na sua mente. Tira essa foto da mente. Mas tem essas pessoas. Ela nunca pode. A gente convida, a gente chama, a gente insiste e a gente comete até um erro. Ah, vamos desistir. Não desista. Mesmo que ela diga constantemente que não pode, não é? Precisamos estar sempre prontos à participação. A obra de Deus precisa que eu e você tenhamos disponibilidade para realizá-la, para fazê-la. Estar disponível é poder atender aos desafios. Número 7, capacitação, preparo. Se falamos antes, na desconstrução, que para ser missionário não precisa de treinamento, precisa, claro que precisa. Então vamos buscar esse preparo, essa capacitação, os recursos para servirmos melhor, recursos acadêmicos, recursos tecnológicos, recursos, eles estão à nossa disposição. Estar sempre aberto a aprender novas coisas. Quem é que chegou lá? Se chegou lá, nem percebeu, começou a andar para trás, e rapidamente. Qualquer profissional, em qualquer área da vida, inclusive o trabalho missionário, o trabalho pastoral, o trabalho no serviço do Senhor. Se eu considerar que cheguei lá, eu comecei a andar para trás. É certo isso. É importante a busca por mais e novas ferramentas. E há muitas boas ferramentas à disposição. Irmãos, o que o chamado missionário é? Boa convivência com os que são diferentes, criatividade em metodologia e estratégias, habilidade linguística e habilidades, assim no plural, linguísticas e interpessoais, sem preconceitos por qualquer razão, disposição para o trabalho, disponibilidade aos desafios e capacitação e preparo adequados. É necessário um alerta para todos nós, um alerta para mim, o chamado de Deus, repare nas aspas, por favor, o chamado de Deus pode vir da forma mais comum, mais ordinária, pode ser um convite de alguém para o seu envolvimento em alguma área, em algum lugar, em algum ministério. Pode ser um desafio pessoal, mais do que um convite, aquela coisa mais enfática, um desafio pessoal. Eu tenho que ficar ligado, eu tenho que prestar atenção quando estas coisas ocorrerem. Quando alguém bate no meu ombro e diz, vamos conhecer lá, vamos passar um tempo lá. Você não gostaria de passar o final de semana envolvido em tal coisa? Fique ligado, isso pode ser o chamado de Deus para a sua vida, para o ministério. Estão entendendo o que eu estou chamando de chamado aqui, não é? Essa é uma obviedade, não é? Dizer que o nosso Deus é criativo é dizer que a chuva molha. Ele é muito criativo. As maneiras do chamado acontecer são as mais variadas. Olha aqui, irmãos, alguns exemplos rápidos. David Livingstone, esse inglês que ouvindo um sermão foi para a África, entendeu que era o Senhor falando com ele, foi para a África. John Patton, soube notícias, foi lá para aquelas ilhas paradisíacas do Pacífico Sul, ilhotas pequenininhas, num nível um pouquinho acima do nível geral do mar. Gente que está morrendo sem Jesus, lá foi ele. William Carey, esse homem que tem um apelido na história, o pai de missões modernas. Ele fez uma pesquisa sobre ímpios, sobre pagãos. Lá foi ele para a Índia anunciar a palavra do Senhor. Adoniran Judson, lendo um sermão. Impressionante isso. Porque quando você lê um sermão, é a letra morta. Sim, tem até umas exclamações, tem até umas interrogações, tem até a indicação de alguns diálogos.
mas é a letra morta. Ele leu um sermão, ele se sentiu desafiado. Mianmar, Birmânia, lá foi ele anunciar a palavra do Senhor. Vamos colocar um tupiniquim aqui, não é? Vamos colocar um brasileiro aqui, Ronaldo Lidório. Eu imagino que você já ouviu falar ou conheça bem. Um homem profícuo, escritor, tem uma literatura espetacular na área de missões, muitos livros escritos. Impressionante isso aí. O pai dele era pastor de uma igreja. O pai dele pregava a palavra do Senhor ali do púlpito, de forma honesta, de forma conectada o suficiente com a sua casa, a tal ponto do seu filho se levantar atendendo ao apelo do pastor, que por acaso era seu pai. Eu acho interessante isso demais. É sinal de que havia uma vida em casa, no púlpito, nos corredores da igreja e por aí vai. Esse camarada foi desafiado por Deus na pregação do próprio pai, passou 10 anos em Gana, na África, traduziu o Novo Testamento para a língua povo concomba, lá na África. Hoje trabalha no serviço missionário entre povos indígenas no estado do Amazonas, aqui no Brasil. Espetacular. Conversas, leituras, informações. Que recurso Deus não usaria para desafiar você e a mim? Ele pode usar, ele é muito criativo, qualquer recurso, qualquer forma, maneira. Esse é o último slide. Eu quero propor uma inversão de paradigmas para mim e para você. Uma inversão de pontos, uma inversão de convicções. Minha primeira proposta é essa aqui. O chamado de Deus não é de fora para dentro de você. É exatamente o contrário. São suas respostas ao que você tem lido, ao que você tem sido desafiado, ao que você tem conhecido de Deus, da sua obra e das oportunidades e necessidades. É de dentro para fora. Deus está aguardando de mim e de você respostas. Você não deve aguardar chamado de Deus. Você deve preocupar-se, boa preocupação, em responder àquilo que Deus já tem falado ao longo da sua caminhada cristã. Precisamos prestar atenção às oportunidades, às necessidades que nós bem conhecemos. Não podemos nos conformar, irmãos, em nome de Jesus. Não podemos nos conformar com o nosso coração cauterizado, insensível, com oportunidades e necessidades ali fora. Seja o nosso trabalho, seja na nossa faculdade, seja no ensino médio, seja dentro da nossa casa, caminhando pela rua. As oportunidades e necessidades são em grande número, enormes. Eu preciso manter uma atitude de pró-ação. Efetividade em respostas. Eu preciso tomar decisões. Se você é um rapaz, é uma moça que está aqui me ouvindo ou em casa, tome decisões diante do Senhor, diante dos desafios e do serviço do Senhor. Tome decisões. A gente fica esperando o céu se abrir. A gente fica esperando uma coisa espetacular. Tome decisões. Deus está pronto a ouvir das suas decisões a respeito de envolvimento na obra dele. Se você é pai e é mãe aqui, por favor, tome decisões. Decida colocar seu filho diante do Senhor e abrir mão dele. A obra do Senhor não será feita por mim hoje, especialmente a obra missionária. Idade, desgastes físicos, emocionais, uma série de questões. A obra do Senhor está aí para ser feita. Há grandes desafios para os nossos filhos. Não retenha os seus filhos. Você que é pai, você que é mãe. Abra mão dos seus filhos. Em nome de Jesus, faça isso. O tema aqui é
eu e você calçarmos os pés com a preparação do Evangelho da Paz, precisamos querer fazer isso. Foi o que você fez hoje de manhã ao se arrumar para vir para a igreja. Você escolheu o seu calçado. E você até vestiu algum e depois tirou, porque preferiu um outro. Essa atitude, esse calçar é seu, é meu. Que o Senhor seja gracioso para comigo e para com você. E nos ajude para que nós não esperemos uma voz do céu, que nós tomemos decisões diante do Senhor. Vamos orar? Muito obrigado, ó Pai, porque há oportunidades, muitas, há necessidades igualmente muitas, que demandam um posicionamento da nossa parte, que exigem uma atitude minha, de meus queridos aqui, que sejamos corajosos, que sejamos fortes diante do Senhor, para tomar decisões, ó Pai, para que nos envolvamos, para que esta conferência missionária não seja um evento, mas seja um divisor, sim, de águas, em relação a compromissos assumidos com o Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, ó Pai. Muito obrigado, pastor João Luiz Santiago. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus seja louvado. Desmistificou muitas coisas e reconstruiu coisas novas. Amém? Quem vai? Quem quer ir, fica em pé. Não é para casa, não. É obedecer ao chamado do Senhor. Nós estamos esperando o céu se abrir. Eu vou. O céu pode se abrir no meu caminho, mas eu tenho já um chamado. Só temos que responder. Qual que é a minha resposta? O Senhor espera a minha resposta. Obrigado, ó Deus, por tua palavra. Clareza dela, a objetividade dela. Estamos agora reagindo a ela, reagindo ao chamado do Senhor. Estamos aqui, Pai. Nos envie a partir de nós, nos envie onde o Senhor quiser, para fazer o que o Senhor desejar. Contanto que a tua vontade seja cumprida e as pessoas saibam de Jesus e do seu amor, do seu perdão e da sua graça e do seu reino, e saibam da proposta de salvação, e saibam que há um Deus, que há um céu, que há uma vida eterna a ser desfrutada na presença dele. E nós somos instrumentos, porque essa graça já nos alcançou e precisa alcançar outros por nós. Assim seja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez por sua presença. Logo a seguir temos a escola dominical, tá bom? Você é convidado, nós vamos ainda continuar falando sobre desafios missionários, campos missionários. Você é nosso convidado, caríssimo e carinhoso. À noite, às 19h15, teremos o nosso culto ao Senhor nosso Deus, dando continuidade a esta conferência. Você é nosso convidado. Graças a Deus, porque pela internet podemos alcançar outros irmãos que estão em casa, desejosos de estar aqui, mas ainda esperando o momento certo. Deus possa abençoá-los também. Quero convidar o pastor Vinícius, que venha aqui à frente, orar, assim encerrando este culto. Após a sua palavra de oração, estaremos impetrando a bênção. Obrigado, meu irmão. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui, junto dos irmãos, junto da tua igreja. Obrigado pelo desafio que a tua palavra nos traz,
de cada vez nos envolvermos mais na obra do Senhor, com disposição, com ânimo, para que o Teu nome seja glorificado entre todos os povos dessa terra, Senhor. Oramos muito gratos por esse momento e pedimos que o Senhor continue nos despertando nesse dia com a escola bíblica e à noite no culto, Deus. Oramos assim, gratos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e que essa palavra fique na sua mente, no seu coração, fique na sua boca, vá para as suas mãos, envolva os seus pés, alcance o seu coração, que essa palavra seja viva na sua mente. Converse sobre isso no almoço. Pense sobre isso à tarde. Amanhã esteja isso no seu coração. Faça parte da sua rotina diária esta palavra. Deus abençoe a sua vida. Abençoe o seu coração. Deus abençoe os seus filhos. Deus proteja, traga direção para a sua mente, disposição e força para o seu caminhar. O Senhor te fortaleça, o Senhor te abençoe, o Senhor proteja os teus filhos do que é mal. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, as consolações e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.